Convidamos também o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Luiz Fux. O ex-ministro do STJ, senhor Atos Guzmão. Convidamos também o senador Walter Pereira. Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de registrar e também agradecer a presença do deputado federal Sandro Mabel e também do deputado federal Fábio Tradi. Este seminário, organizado pela Secretaria de Assuntos Legislativos e pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, pretende debater o projeto do novo Código de Processo Civil em tramitação no Congresso Nacional, além de lançar a plataforma de debate público online sobre o projeto. Ouviremos neste momento o ex-senador, senhor Walter Pereira, relator do projeto do novo Código de Processo Civil. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Atos Guzmão Carneiro, excelentíssimo senhor secretário de Reforma do Judiciário, Marcelo Vieira, excelentíssimo senhor secretário de Assuntos Legislativos, Marivaldo de Castro Pereira, autoridades parlamentares, meu conterrâneo Fábio Tradi. Inicialmente, é preciso destacar a importância deste evento tão oportunamente inaugurado nesse instante pelo Ministério da Justiça. A relevância do debate sobre a reforma do Código de Processo Civil levou-me a encarar o maior desafio de todas as minhas atividades parlamentares exercidas durante décadas. Afinal, nenhum diploma jurídico de natureza infraconstitucional repercute tanto na vida das pessoas, na vida da sociedade. Para os operadores do direito, é inquestionavelmente a sua principal ferramenta. Para o jurisdicionado, é a fonte da segurança jurídica. E para ambos, a justiça precisa dar resposta adequada. E resposta adequada é incompatível com a morosidade, com a lentidão que prolonga a angústia e o sofrimento do jurisdicionado. Já no alvorecer da República, o patrono da advocacia brasileira, Rui Barbosa, advertia que a justiça tardia é injustiça qualificada. Não é por obra do acaso que a Constituição Federal prescreve tempo razoável para a solução das contendas. E isso está no artigo 5º da Carta Magna. A razoabilidade, senhor ministro, significa a duração necessária, aquela que não comporta nem assodamento, nem retardamento. É o tempo para garantir o devido processo legal e evitar a frustração de quem bate as portas da justiça com a esperança de solucionar os seus conflitos. E não é exatamente isso o que hoje acontece.
Quando se submeteu a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o saudoso ministro Menezes Direito, que se preparava para assumir a sua vaga no Supremo Tribunal Federal, e cujo processo eu era relator naquele colegiado, deixou perplexos todos os senadores que faziam parte daquele órgão. Na ocasião, ele simulou o impulso inicial de uma hipotética ação indenizatória. Diante do indeferimento de uma prova pericial, o magistrado discorreu sobre uma infindável alternância de recursos. Recursos e mais recursos possíveis somariam cerca de 20, 2 dezenas. E tudo isso para obter tão somente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que teria negado a produção de determinada prova. Nada com relação ao mérito do deputado Mabel. Embora sua análise tenha se reportado a uma mera hipótese, a lei processual admitia todas aquelas iniciativas suscitadas. O fato é que há um histórico desvio de foco na prática do direito. Por força da nossa cultura jurídica, o maior relevo que se dá é a forma, é a instrumentalização, ao modo de alcançar a tutela do Estado juiz. E o menos importante, o menos relevante, é o direito propriamente dito do cidadão. No caso da hipotética ação a que se referia o ministro Menezes Direito, o que o autor suplicava era uma indenização. Essa reparação era o seu direito material, o direito que efetivamente lhe interessava. A discussão sobre os meios de alcançá-lo não tinha o menor interesse para o autor, mas era o direito das formas, o direito processual que o prendia num doloroso emaranhado que não deixava o processo andar. Aliás, os primeiros conselhos que eu recebi, que muitos colegas receberam quando ingressaram na Faculdade de Direito, era para entender bem o direito processual, porque ali é que residia os meios de ganhar tempo, os meios de procrastinar, os meios de entender como que pode ou atuar no sentido de obstruir ou atuar no sentido de obter a tutela. Graças ao cipoal de normas que autorizam amarrar as causas, seguida e intermitentemente, os tribunais se afogaram em tantos processos até criar uma situação de verdadeira perplexidade. Estamos falando sobre algo próximo de 87 milhões de processos que estão tramitando em alguma das diversas esferas ou ramos do direito, da justiça. Esse é o número que inclui ações novas, ações antigas, recursos nas diversas instâncias. E é nesse contexto que indagamos, ministro Fux. É possível garantir alguma razoabilidade na duração do processo? Onde fica a cidadania no emaranhado como esse, onde a cada ação corresponde um imponderável? É possível permanecer do jeito que está ou é preciso mudar? Essa é a grande indagação. A necessidade de mudanças não é de hoje. E já tem recebido algumas respostas. Ao Código de 73, ministro Cardoso,
já foram acrescentadas 65 novas leis, especialmente a partir de 1990. Apesar dos avanços, essas normas trouxeram também certa perda de sistematização ao Código. Foi em meio às crescentes reclamações da sociedade, especialmente daqueles que operam no mundo jurídico, que o presidente José Sarney tomou a iniciativa de propor um completo reestudo da lei instrumental civil, consciente da natureza eminentemente técnica da matéria. Foi designada por ele uma comissão de especialistas da melhor estirpe para elaborar esse trabalho. Ninguém melhor do que o ministro Fux poderia presidir aqueles trabalhos. E ninguém melhor do que a professora Teresa Arruda Alvim, a festejada processualista, não poderia ser um nome melhor para relatar esse trabalho notável que foi produzido pela comissão. Essa comissão não dotou o Congresso de uma obra que espelhasse apenas as suas convicções, apenas as suas ideias e os seus propósitos. Na verdade, ela ouviu. Foi uma comissão que chamou especialistas e operadores do direito até encontrar um texto que exprimia o pensamento médio daqueles que debatiam o projeto. Assim, foi elaborado o anteprojeto que se transformou no PLS 166, cabendo a uma comissão especial de senadores a tarefa de examiná-lo. E desta comissão eu fui designado relator geral. Em apertada síntese, o texto propôs regras para estimular a conciliação e a mediação, a fim de diminuir a litigiosidade, redução da intermitência de recursos sobre incidentes processuais, normas para concentrar recursos que hoje se espalham e são decididos um a um, interrompendo a cada momento o andar do processo. Mecanismo para decidir demandas iguais, com igualdade de tratamento e também de tempo, que é a cereja do bolo que nós definimos no projeto, o incidente de resolução de causas repetitivas, em que pese o nosso reconhecimento a todas as virtudes do texto produzido pela comissão de juristas, procuramos analisá-lo com absoluta isenção, consciente de que se tratava de uma obra humana e, portanto, suscetível de defeitos, abri os ouvidos para escutar todos que quisessem debatê-lo. Nesse sentido, nós realizamos 10 audiências públicas, Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande, Goiânia, foram palcos de manifestações de 216 pesquisadores e operadores do direito, tudo para colher subsídios e aperfeiçoar o texto produzido pela comissão de juristas. Instigamos formalmente todas as instituições judiciárias e representativas dos operadores do direito a criticar e oferecer sugestões para aperfeiçoar o texto do projeto. De toda essa mobilização, resultaram 220 emendas dos parlamentares, 106 notas técnicas encaminhadas por diversas instituições e órgãos que se dedicam ao estudo do processo, 829 manifestações com propostas enviadas por pessoas dos mais titulados das nossas universidades até o mais modesto operador do direito. Além dessas contribuições, haviam 5